Olha, nação, não pula o começo desse vídeo, porque o que aconteceu ontem no Clube de Regatas do Flamengo foi uma sacanagem. Uma sacanagem, uma das piores vergonhas da história desse clube. O Alex, o que está acontecendo? Vou explicar para vocês agora. A atitude que a diretoria do Flamengo teve ontem com o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é um absurdo, é uma sacanagem, a palavra é essa. Vou explicar para vocês. Ontem o Conselho Deliberativo do Flamengo, né, ele estava lá e aprovou várias pautas, né, só que teve duas pautas ali em específico, né, duas pautas polêmicas, né. A primeira foi em relação, que foi votada, foi que pessoas que têm cargos políticos, né, podem ter cargos políticos, né, dentro do Flamengo, podem ter cargos políticos e podem ter cargos dentro do Flamengo, né. Uma emenda ali, havia uma emenda que proibia isso, né, justamente, por exemplo, vou usar o Marcos Braz. Marcos Braz é vice-presidente de futebol do Flamengo e também vereador, entendeu? Ou o caso do presidente Rodolfo Landim, que é presidente do clube e estava para assumir um cargo, né, na Petrobras, se eu não me engano. E aí o que acontece? No caso, né, o que acontece? Havia essa emenda, né, e aí a própria, ela foi reprovada. Ou seja, o que aconteceu? No caso aí o cara pode continuar a ser vice-presidente de futebol, pode continuar a ser presidente do Flamengo e ter um cargo de deputado, ter um cargo de vereador, ter um cargo de presidente do Brasil, se ele quisesse. A verdade é essa, né? E aí o que acontece? O cara pode ter funções políticas fora do clube, né? Isso aí eles aprovaram. Agora, quando o assunto foi a torcida do Flamengo, o que eles fizeram? Vou explicar para vocês, Alex. Vou explicar para vocês agora. Explica aí, Alex, para todo mundo entender. Vou falar para vocês. Os caras aprovaram uma limitação na adesão do torcedor sócio off-Rio. Já tinha falado isso aqui para vocês ontem no canal. O torcedor sócio off-Rio é aquele torcedor que pode participar ali da política do clube. É aquele que, inclusive, ele pode votar para presidente do Flamengo, né? Como eu expliquei para vocês, existem várias categorias de sócio no clube. Existe a categoria proprietário, a categoria contribuinte e a categoria off-Rio, né? Que são estes os principais, né? Vai vários, mas esses são os principais que existem. Então o que acontece? O sócio off-Rio, até 2020, ele pagava ali uma quantia de cerca de R$56. Agora nesse ano agora já hoje, isso aí dobrou, está quase R$200, né? Quase R$200. O que aconteceu? Havia ali muita gente, né, que estava se associando, né, em relação a isso, para poder participar justamente, né, dessa política e para poder também votar para presidente do Flamengo. Como eu falei para vocês, a diretoria já havia aumentado esse valor do sócio, né, agora quase R$200. E daí muitos torcedores do sócio off-Rio, o que fizeram? Cancelaram a sua assinatura, cancelaram a sua adesão. Não deixaram aí de ser sócios do clube, né? Clube no caso do Flamengo. Só que ontem o que eles fizeram? Uma das piores sacanagens, uma das piores vergonhas que a gente pode dizer, uma das piores coisas que já aconteceu na história do Flamengo. Ontem, o presidente Rodolfo Landim, junto com o Código, que é o Conselho Deliberativo do Flamengo, do clube, aprovaram uma limitação, ou seja, só pode ter 1.000 sócios off-Rio, ou seja, 80% da torcida do Flamengo é de fora do Rio de Janeiro. Agora me explica, diretoria do Flamengo, como que vocês vão pegar 80% da torcida que é de fora do Rio de Janeiro e colocar em 1.000 associados? Explica aí, presidente Rodolfo Landim, explica essa situação. Se eu não me engano aí, foi de 120 a 160, né, que aprovaram aí o sócio off-Rio, né, tendo essa limitação de fato aí. E aí, o que acontece? O presidente Rodolfo Landim, ele conseguiu fazer ontem também uma das maiores façanhas do futebol, da história do clube do Flamengo, para ser exato. O que foi? Prestem atenção, gente. A torcida do Flamengo, prestem atenção. A torcida do Flamengo, ela ontem estava fazendo uma campanha para a galera que não mora no Rio de Janeiro cancelar o sócio torcedor. A torcida do Flamengo ontem estava fazendo campanha para a galera que mora fora do Rio de Janeiro, por exemplo, no meu caso, como eu, para cancelarem o seu sócio torcedor. Porque o presidente Rodolfo Landim está aí limitando a participação dos sócios off-Rio, do pessoal que é de fora do Rio de Janeiro e quer participar da política do clube. Cuidado, diretoria do Flamengo, muito cuidado, porque a bola, ela costuma punir. Tudo que vai, volta.
Isso aí que vocês fizeram foi uma sacanagem. É um tapa na cara, como eu disse no início do vídeo, é um tapa na cara do torcedor rubro-negro. Essa é a realidade. O torcedor rubro-negro que aí paga sócio torcedor, que ajuda o clube de certa forma, que às vezes paga um absurdo para ir assistir o jogo lá no Rio de Janeiro ou no seu estado aí quando ele vai. Então isso aí é uma sacanagem que vocês fizeram. Isso não pode acontecer. Mas aí vocês aprovam vice-presidente de futebol, presidente do clube, a ele ser deputado, a ele ser vereador, a ele poder ser o presidente do Brasil se ele quiser. Mas quando se trata do torcedor rubro-negro participar do clube, isso não pode. A gente tem que limitar aqui. Muito engraçado isso aí, entendeu? É um absurdo isso aí que aconteceu. Um absurdo. A realidade é essa. Mas cuidado que a bola pune, como eu falei pra vocês. Isso aí é um absurdo. Bom, gente, desculpa aí ter iniciado o vídeo assim, ter prolongado esse assunto, mas eu precisava falar disso porque isso aí é uma vergonha, uma palhaçada. Bom, e aí, nação rubro-negra, não vou nem falar pra vocês se tá beleza, mas eu gostaria de pedir a você que me acompanha aqui no canal, se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, cara, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like ele vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, para que continue assim, a gente protestando, principalmente ao torcedor rubro-negro que mora fora do Rio de Janeiro, que está perdendo o seu direito, como eu falei para vocês aqui no início, alguns vídeos aqui do canal. A diretoria do Flamengo está deixando o torcedor rubro-negro cada dia mais longe do seu time, mais longe do Flamengo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É um absurdo isso. Bom, mudar de assunto aqui, falar sobre a Jorge Jesus, né, que aconteceu uma reviravolta. Ô Alex, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Aconteceu ontem, gente, uma reviravolta, né? Logo após a entrevista aí do Jorge Jesus, que saiu no programa Bem Amigos, lá do Sport TV. Daí o que aconteceu? Semana passada havia vazado, né? Vamos colocar assim entre aspas, que o Renato Maurício Prado, que trabalha no UOL, ele havia dito ali, né? Ele havia tido, melhor dizendo, uma conversa ali do JJ, né? Tido ali com amigos próximos, né? Lá na casa lá de amigos dele. E daí o que acontece? Que ele havia falado muitas coisas, né? Ele falado inclusive lá do técnico Paulo Souza, né? Só que o que acontece? Segundo o Jorge Jesus, pessoas próximas a ele, muitas coisas que foram ditas, né, colocadas lá, foram fora de contexto. E além de ser fora do contexto, muitas coisas também não eram verdades, né? Palavras aí do Jorge Jesus, que não eram verdades. E ontem o técnico Jorge Jesus, lá na entrevista gravada, né, no Sport TV, essa entrevista que foi ao ar, a postura do técnico Jorge Jesus nessa entrevista foi de um exímio apaixonado pelo clube. A verdade é essa. A verdade é essa. Ele falou que o Flamengo era um clube gigante, um clube grande. Para ele, o Flamengo era um clube diferente, para falar a verdade. Ele se declarou a torcida do Flamengo. A realidade é essa, gente. Ele se declarou a torcida do Mengão, né? E aí o que acontece? De que está no coração dele também, de fato. E aí o que acontece? Ele falava também que os jogadores chegavam para ele e falaram: olha, mister, a gente ama o Senhor, a gente gosta muito de ti. E ele disse que nunca que algum jogador tinha feito aquilo ali por ele, né? Ele diz: olha, nós chamamos. E aí os jogadores, ele se declarou também a torcida do Flamengo, de fato, né? O tempo inteiro. E em nenhum momento, prestem atenção, em nenhum momento ele chegou a falar mal ou comentar sobre o trabalho do técnico Paulo Souza, atual treinador do Flamengo. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Assim aconteceu uma reviravolta em parte da torcida do Flamengo. Por que, Alex? Porque uma parte da torcida do Flamengo estava chateada com o Mr. Jorge Jesus por tudo aquilo que havia comentado, por tudo aquilo que havia sido falado, né? De fato aí. O que acontece? Agora a torcida do Flamengo aí estava fazendo uma campanha nas suas redes sociais pedindo a volta do Jorge Jesus até o dia 20. Vale lembrar que o Renato Maurício Prado aí fez uma matéria, né, e ele colocou de que Jorge Jesus estaria esperando a diretoria do Flamengo aí até agora o dia 20, né, desse mês. Já que o Renato Maurício Prado tinha trago essa informação. Então, estaria aguardando o Flamengo aí até o dia 20. Essa é a realidade. Estou esperando aqui estou falando aqui a informação para vocês. Bom, e aí eu quero saber de você, torcedor rubro-negro que me acompanha aqui no canal. Você, torcedor rubro-negro, é a favor ou contra a contratação de Jorge Jesus no Flamengo? A realidade é essa. É a favor ou contra? Explicar para vocês também. Você acha que o Flamengo deve ou não demitir o técnico Paulo Souza e trazer o Jorge Jesus de volta?
Comente aqui embaixo, lembrando, gente, que o comentário de vocês é muito importante para nós. Bom, para terminar o vídeo, vamos falar agora aqui do aproveitamento do Flamengo, né, nos clássicos que caiu nos últimos 2 anos. O Flamengo perdeu o Botafogo agora na 5ª rodada do Brasileirão, nesse domingo, e foi derrotado pelo rival depois de 4 anos e 8 jogos. Seu último revés para o Alvinegro havia sido em 2018. Desde então tinha 7 vitórias e 1 empate. Mas como aconteceu em 2021, o desempenho do rubro-negro nos clássicos cariocas vem caindo bastante em relação ao aproveitamento que o time conseguiu no mesmo período anterior, em 2019 e 2020. Em 2019, o Fla teve um aproveitamento de 71,1% nos 9 clássicos disputados, 9 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Em 2020 foi ainda melhor, com 74,4% de aproveitamento. Já em 2021, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já em 2021, o aproveitamento de pontos nos clássicos despencou para 33,3%. 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Agora em 2022, sob o comando do técnico português Paulo Sousa, o Flamengo tem 4 vitórias, sendo 3 contra o Vasco, né, no estadual, 1 empate e 3 derrotas, aproveitamento de 54,2%. É aí onde eu falo, gente, que o técnico Paulo Sousa, tem que melhorar isso. Se vai deixar ele no comando, você tem que melhorar isso. A realidade é essa, galera. O Flamengo precisa ganhar um jogo. Amanhã vai ter Copa do Brasil. O Flamengo precisa ganhar. O Flamengo não pode perder de forma alguma. É isso que eu falo. Na moral, gente, tô chateado com essa situação aqui pra vocês. Do conselho aí, dessa questão da limitação do sócio-torcedor. Deixando o torcedor do Flamengo de fora aí, mais longe possível. Isso aí é uma sacanagem, gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, nação. Gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal. Se você não é inscrito, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, cara, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento. Como eu sempre digo, é muito importante pra nós e a qualquer momento eu volto com mais informações pra vocês. Tchau, tchau, nação.